Produção, Canal Hare Krishna. Parte 9. Capítulo 7. O filho de Drona punido. Texto 1. Rishi Saunaka perguntou: ó Suta, o grande e transcendentalmente poderoso Vyasadeva, ouviu tudo de Sri Narada Muni. Então, após a partida de Narada, o que Vyasadeva fez? Texto 2. Sri Suta disse, na margem ocidental do rio Sarasvati, que está intimamente relacionado com os Vedas, há uma cabana para meditação em Samya Prasa, que aviva as atividades transcendentais dos sábios. Texto 3. Naquele lugar, Srila Vyasadeva, em seu próprio asrama, que estava cercado por árvores frutíferas, sentou-se para meditar, após tocar na água para a purificação. Texto 4. Assim, ele fixou sua mente, envolvendo-a perfeitamente ao ligá-la ao serviço devocional, Bhakti Yoga, sem qualquer traço de materialismo, e assim ele viu a personalidade de Deus absoluta, junto com sua energia externa, que estava sob controle total. Texto 5. Devido a essa energia externa, a entidade viva, embora transcendental aos três modos da natureza material, pensa em si mesma como um produto material e, portanto, sofre as reações das misérias materiais. Texto 6. As misérias materiais da entidade viva, que são supérfluas para ela, podem ser mitigadas diretamente pelo processo de vinculação do serviço devocional. Mas a massa de pessoas não sabe disso e, portanto, o erudito Vyasadeva compilou esta literatura védica, que está relacionada à verdade suprema. Texto 7. Simplesmente dando uma recepção auditiva a esta literatura védica, o sentimento de serviço devocional amoroso ao Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, brota imediatamente para extinguir o fogo da lamentação, ilusão e temor. Texto 8. O grande sábio Vyasadeva, após compilar os Srimad Bhagavatam e revisá-lo, ensinou a seu próprio filho, Sri Sukadeva Goswami, que já estava engajado na autorrealização. Texto 9. Sri Saunaka perguntou a Suta Goswami, Sri Sukadeva Goswami já estava no caminho da autorrealização e, portanto, estava satisfeito consigo mesmo. Então, por que se deu ao trabalho de estudar uma literatura tão vasta? Texto 10. Suta Goswami disse, todas as diferentes variedades de Atmaramas, aqueles que têm prazer no Atma, ou eu espiritual, especialmente aqueles estabelecidos no caminho da autorrealização, embora livres de todos os tipos de escravidão material, desejam prestar serviço devocional puro, à personalidade de Deus. Isso significa que o Senhor possui qualidades transcendentais e, portanto, pode atrair a todos, inclusive, as almas liberadas. Texto 11. Srila Sukadeva Goswami, filho de Srila Vyasadeva, não era apenas transcendentalmente poderoso. Ele também era muito querido pelos devotos do Senhor. Assim, ele se submeteu ao estudo desta grande narração, Srimad Bhagavatam. Texto 12. Suta Goswami assim se dirigiu aos rishis encabeçados por Saunaka. Agora vou começar a narração transcendental do Senhor Sri Krishna, e tópicos do nascimento, atividades e libertação do rei Parikshit, o sábio entre os reis, bem como tópicos da renúncia do mundo, e a ordem pelos filhos de Pandu. Textos 13 a 14. Quando os respectivos guerreiros de ambos os campos, nomeadamente os Kauravas e os Pandavas, foram mortos no campo de batalha de Kuruksetra, e os guerreiros mortos obtiveram os seus destinos merecidos, e quando o filho de Dhritarashtra caiu lamentando, com a espinha quebrada, sendo espancado pelo clube de Bhimasena, o filho de Dronakarya, Asvatama, que decapitou os 5 filhos adormecidos de Draupadi, e entregou as cabeças como prêmio ao seu mestre, pensando tolamente que ele ficaria satisfeito. Duryodhana, no entanto, desaprovou o ato hediondo e não ficou nem um pouco satisfeito. Texto 15. Draupadi, a mãe dos 5 filhos dos Pandavas, após ouvir sobre o massacre de seus filhos, começou a chorar de angústia com os olhos cheios de lágrimas. Tentando acalmá-la em sua grande perda, Arjuna falou assim.
Texto 16. Ó gentil senhora, quando eu apresentar a você a cabeça daquele Brahmana, depois de decapitá-lo com flechas de meu arco Gandiva, eu então enxugarei as lágrimas de seus olhos e a pacificarei. Então, depois de queimar os corpos de seus filhos, você pode tomar banho de pé de cabeça para baixo. Texto 17. Arjuna, que é guiado pelo infalível Senhor como amigo e motorista, satisfez assim a querida senhora com tais declarações. Então ele vestiu uma armadura e se armou com armas furiosas e, entrando em sua carruagem, partiu para seguir Asvatama, o filho de seu professor de artes marciais. Texto 18. Asvatama, o assassino dos príncipes, vendo de uma grande distância Arjuna vindo em sua direção com grande velocidade, fugiu em sua carruagem, em pânico, apenas para salvar sua vida, como Brahma, fugiu com medo de Shiva. Texto 19. Quando o filho do Brahmana, Asvatama, viu que seus cavalos estavam cansados, ele considerou que não havia alternativa de proteção fora dele usar a arma definitiva, a Brahmastra, arma nuclear. Texto 20. Como sua vida estava em perigo, ele tocou na água em santidade e se concentrou no canto dos hinos de lançamento de armas nucleares, embora não soubesse como retirá-las. Texto 21. Em seguida, uma luz brilhante se espalhou em todas as direções. Foi tão violento que Arjuna pensou que sua vida estava em perigo e então ele começou a se dirigir ao Senhor Sri Krishna. Texto 22. Arjuna disse: Ó meu Senhor Sri Krishna, você é a onipotente personalidade de Deus. Não há limite para suas diferentes energias. Portanto, somente você é competente para instilar destemor nos corações de seus devotos. Todos que estão nas chamas das misérias materiais podem encontrar o caminho da liberação somente em você. Texto 23. Você é a personalidade de Deus original, que se expande por todas as criações e é transcendental à energia material. Você rejeitou os efeitos da energia material por meio de sua potência espiritual. Você está sempre situado na bem-aventurança eterna e no conhecimento transcendental. Texto 24. E ainda, embora você esteja além do alcance da energia material, você executa os 4 princípios de liberação caracterizados pela religião, e assim por diante para o bem final das almas condicionadas. Texto 25. Assim, você desce como uma encarnação para remover o fardo do mundo, e para beneficiar seus amigos, especialmente aqueles que são seus devotos exclusivos, e estão constantemente arrebatados em meditação sobre você. Texto 26. Ó Senhor dos Senhores, como é que esta refulgência perigosa está se espalhando por toda parte? De onde isso vem? Eu não entendo isso. Texto 27. A Suprema Personalidade de Deus disse: Saiba por mim, que este é o ato do filho de Drona. Ele lançou os hinos da energia nuclear, Brahmastra, e não sabe como retrair o brilho. Ele fez isso impotentemente, com medo da morte iminente. Texto 28. Ó Arjuna, apenas outro Brahmastra pode neutralizar essa arma. Já que você é um especialista em ciência militar, domine o brilho desta arma com o poder de sua própria arma. Texto 29. Sri Suta Goswami disse, ouvindo isso da personalidade de Deus, Arjuna tocou na água para purificação e, depois de circundar o Senhor Sri Krishna, lançou sua arma Brahmastra para neutralizar a outra. Texto 30. Quando os raios dos 2 Brahmastras se combinaram, um grande círculo de fogo, como o disco do Sol, cobriu todo o espaço exterior e todo o firmamento dos planetas. Texto 31. Toda a população dos 3 mundos foi queimada pelo calor combinado das armas. Todos se lembraram do fogo Samvartaka que ocorre no momento da aniquilação. Texto 32. Assim, vendo a perturbação da população em geral e a destruição iminente dos planetas, Arjuna imediatamente retirou as 2 armas Brahmastra, conforme o Senhor Sri Krishna desejava. Texto 33. Arjuna,
seus olhos brilhando de raiva como duas bolas vermelhas de cobre, habilmente prendeu o filho de Gautami e amarrou com cordas como um animal. Texto 34. Depois de amarrar Asvatama, Arjuna quis levá-lo para o acampamento militar. A personalidade de Deus Sri Krishna, olhando com seus olhos de lótus, falou com Arjuna com raiva. Texto 35. O Senhor Sri Krishna disse: Ó Arjuna, você não deve mostrar misericórdia libertando este parente de um Brahmana, Brahmabandhu, pois ele matou meninos inocentes durante o sono. Texto 36. Quem conhece os princípios da religião não mata um inimigo descuidado, embriagado, insano, adormecido, com medo ou desprovido de sua carruagem. Ele também não mata um menino, uma mulher, uma criatura tola, ou uma alma entregue. Texto 37. Uma pessoa cruel e miserável, que mantém sua existência à custa da vida de outros, merece ser morta para seu próprio bem-estar, caso contrário, será destruída por suas próprias ações. Texto 38. Além disso, ouvi pessoalmente, você prometer a Draupadi que traria a cabeça do assassino de seus filhos. Texto 39. Este homem é um assassino e assassino de membros de sua própria família. Não só isso, mas também insatisfeito seu mestre. Ele é apenas os restos queimados de sua família. Mate-o imediatamente. Texto 40. Sutta Goswami disse, embora Krishna, que estava examinando Arjuna na religião, encorajou Arjuna a matar o filho de Dronacárya, Arjuna, uma grande alma, não gostou da ideia de matá-lo, embora Asvatama fosse um assassino hediondo dos membros da família de Arjuna. Texto 41. Depois de chegar a seu próprio acampamento, Arjuna, junto com seu querido amigo e cocheiro, Sri Krishna, confiou o assassino à sua querida esposa, que estava lamentando por seus filhos assassinados. Texto 42. Sri Sutta Goswami disse, Draupadi então viu Asvatama, que foi amarrado com cordas como um animal silencioso por ter cometido o assassinato mais inglório. Devido à sua natureza feminina e por ser naturalmente boa e bem comportada, ela mostrou-lhe os devidos respeitos como um Brahmana. Texto 43. Ela não podia tolerar que Asvatama fosse amarrada por cordas e, sendo uma senhora devotada, ela disse, liberte-o, pois ele é um Brahmana, nosso mestre espiritual. Texto 44. Foi pela misericórdia de Dronacárya que você aprendeu a arte militar de atirar flechas, e a arte confidencial de controlar armas. Texto 45. Ele, Dronacárya, certamente ainda existe, sendo representado por seu filho. Sua esposa Kapi, não passou por um sati, com ele porque ela tinha um filho. Texto 46. Ó afortunado que conhece os princípios da religião, não é bom para você causar tristeza a membros gloriosos da família que são sempre respeitáveis e adoradores. Texto 47. Meu senhor, não faça a esposa de Dronacárya chorar como eu. Estou magoado pela morte de meus filhos. Ela não precisa chorar constantemente como eu. Texto 48. Se a ordem administrativa é real, sendo irrestrita no controle dos sentidos, ofende a ordem brahmana e os enfurece, então o fogo daquela raiva queima todo o corpo da família real e traz tristeza para todos eles. Texto 49. Sutta Goswami disse, ó Brahmanas, o rei Yudhishthira apoiou totalmente as declarações da rainha, que estavam de acordo com os princípios da religião e eram justificadas, gloriosas, cheias de misericórdia e equidade, e sem duplicidade. Texto 50. Nakula e Sadeva, os irmãos mais novos do rei, e também Satyaki, Arjuna, a personalidade de Deus, Senhor Sri Krishna, filho de Devaki, e as mulheres e outros, todos concordaram unanimemente com o rei. Texto 51. Bhima, porém, discordou furiosamente com eles e recomendou matar esse culpado, que havia assassinado crianças adormecidas sem nenhum propósito e nem por interesse dele, nem de seu mestre. Texto 52. Caturbuja, o de 4 braços,
ou a personalidade de Deus, após ouvir as palavras de Bhima, Draupadi e outros, viu o rosto de seu querido amigo Arjuna e começou a falar como se estivesse sorrindo. Textos 53 a 54. A personalidade de Deus. Sri Krishna disse: um amigo de um Brahmana não deve ser morto, mas se for um agressor, deve ser morto. Todas essas decisões estão nas escrituras e você deve agir de acordo. Você tem que cumprir sua promessa à sua esposa, e também deve agir, para a satisfação de Bhimazena e de mim. Texto 55. Sutta Goswami disse: só então Arjuna pôde entender o motivo do Senhor por suas ordens equívocas e, assim, com sua espada ele cortou o cabelo e as joias da cabeça de Asvatama. Texto 56. Ele, Asvatama, já havia perdido seu brilho corporal devido ao infanticídio e agora, além disso, tendo perdido a joia de sua cabeça, ele perdeu ainda mais forças. Assim, ele foi desamarrado e expulso do acampamento. Texto 57. Cortar o cabelo de sua cabeça, privá-lo de sua riqueza e expulsá-lo de sua residência são as punições prescritas para o parente de um Brahmana. Não há injunção para matar o corpo. Texto 58. Depois disso, os filhos de Pandu e Draupadi, oprimidos pela tristeza, realizaram os rituais adequados para os cadáveres de seus parentes.